Nos coloquemos em pé para a leitura da palavra de Deus. Êxodo 3, 10 a 14. Deus, falando com o homem Moisés: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado deste povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quantos acreditam que o Deus eu sou está entre nós nesta manhã? Pai querido e glorioso, nos ajude a entregar a palavra de Deus da forma mais serena possível. Fale a cada vida, a cada coração nesta manhã, meu Pai, e de uma forma muito especial, traga a nossa lembrança, a presença, o poder, a proteção de Deus. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Nesta manhã eu quero falar sobre desculpas. Desculpas e desculpas. Em inglês seria a expressão excuses, excuses and excuses. Desculpas esfarrapadas que nós estamos dando o tempo todo para não nos envolvermos melhor na obra de Deus. Moisés, ele foi retirado das águas com apenas 3 meses de idade. Um bebezinho inocente, um bebezinho sem defesa alguma. Ele foi tirado das águas, ele escapou da espada de Faraó, ele escapou da boca dos crocodilos, e mais tarde ele teve um encontro pessoal com o Deus de Israel no Monte Sinai. E apesar de todos esses milagres que ocorreram na vida deste homem, ele ainda conseguiu dizer não para o plano de Deus várias e várias vezes. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes, mas pelo menos 7 vezes Moisés disse não para o plano de Deus, dando desculpas que Deus obviamente não aceitou. E nós, nesta manhã, quantas vezes ou por quantos anos também estamos dizendo não para o plano que Deus tem estabelecido para as nossas vidas? O plano de Deus, ele não surge por um acaso, muito menos de improviso, mas é sempre algo que já foi pensado e planejado desde toda a eternidade, desde a fundação do mundo. Moisés não escapou da morte com 3 meses de idade para viver uma vida comum, mas ele escapou da morte para realizar o plano eterno que Deus tinha estabelecido para com a nação de Israel. 400 anos antes, Deus já havia prometido para os pais de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó, que eles iriam herdar a terra de Canaã. Veja o versículo 7. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. O plano de Deus, então, é muito maior que o próprio ser humano. Mas, infelizmente, o ser humano, ele insiste em ficar frustrando os planos de Deus para ele mesmo, ou para a sua esposa, ou para o seu esposo, ou para os seus filhos. Moisés, por exemplo, virou um assassino, sem mais nem menos. E isso quase destruiu o plano de Deus para a vida dele. Ao invés de ser chamado, então, com 40 anos de idade, por causa deste homicídio, por causa deste crime, Moisés só pôde ser chamado novamente aos 80 anos de idade.
Ele passou 40 anos no deserto, sendo amansado e treinado por Deus. De homicida temperamental, Moisés se tornou no homem mais manso que havia sobre a face da terra. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Deus transformou aquele assassino temperamental no homem mais manso que havia sobre a face da terra. Bem disse Jesus para Saulo de Tarso: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, sua resistência, nossa resistência, é perda de tempo. Podemos dividir as desculpas de Moisés em 3 etapas, que geralmente ocorrem também em nossas vidas. Eu sei que nesta manhã nós estamos falando com pessoas que, por querer ou inadvertidamente, estão tentando frustrar o plano de Deus para a vida delas. Estamos perdendo tempo quando não cumprimos o propósito de Deus. Primeira é a etapa da falsa humildade. Não adianta você se parecer humilde. Você precisa ser humilde. Em segundo lugar, a etapa da falsa ignorância. Não adianta você dizer que não sabia, quando na verdade você sabe, principalmente alguém que faz parte de uma igreja neotestamentária e centrada na Bíblia. Amém, irmãos? Ninguém aqui pode pregar ignorância. E terceiro, a etapa da falsa vontade. Não faça de conta que você faria a vontade de Deus, quando na verdade você não a está fazendo. Então vejamos em primeiro lugar, Moisés, ele não foi humilde, mas ele foi medroso. Ele misturou o medo dele com a virtude da humildade. Verso 11 lemos: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Veja como ele soou um homem humilde. Ele soou como alguém que reconhecia sua incapacidade. 40 anos antes, ele era um homem cheio de confiança. Ele sabia que era um príncipe do Egito, ainda que descendente dos hebreus. 40 anos depois, apacentando ovelhas no deserto, ele já não sabia mais quem ele era. Veja, Deus sabe como acabar com a nossa presunção. Por isso existe aquele ditado que Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. Amém, irmãos? Deus não quis usar Moisés quando ele estava cheio de si mesmo, mas somente quando ele estava vazio de qualquer tipo de arrogância. Veja que Deus nunca respondeu à pergunta de Moisés: quem sou eu? Moisés perguntou: quem sou eu? Ele queria ter ouvido de Deus: você é um homem capacitado, você é o único que pode fazer o que eu preciso. Mas ao invés disso, Deus disse: tire os olhos de você e coloque os seus olhos em mim. Não importa quem você seja, mas quem Deus é. Não importa os seus diplomas universitários, mas sim os dons espirituais e os frutos espirituais que Deus lhe deu, sem os quais você nunca será bem-sucedido na obra de Deus. Eu tive colegas de seminário que continuaram os estudos depois do bacharelado, fazendo mestrado e até doutorado. Eles ficaram pelo menos 5 anos a mais na faculdade, mas quando eles entraram no ministério, com todos os seus diplomas, descobriram que conhecimento não é suficiente para o sucesso da obra de Deus. O segredo da obra de Deus é o poder do Espírito Santo. O segredo da obra de Deus, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Por isso nós conhecemos igrejas e ministérios de pastores semi-analfabetos, que são mais vivos, mais promissores do que o nosso próprio ministério, apesar de toda a nossa preparação acadêmica, porque o segredo não é o nosso conhecimento, não é a nossa capacidade. O segredo sempre foi e sempre será o poder de Deus nas nossas vidas. Deus então usou as expressões: eu serei contigo, eu te enviei, para mostrar que a obra dele era muito grande. Era grande demais para Moisés ou para qualquer homem que seja.
E assim como nós nos dias de hoje, Moisés foi apenas um instrumento usado nas mãos de Deus. Mas Moisés, ele continuou no caminho da falsa autoestima. Ele queria que Deus alimentasse a sua autoestima, mas Deus não lhe deu este prazer. Eu não sei se isso é uma virtude ou uma falha da minha parte, mas eu, como pastor, não sei ficar alisando as pessoas. Eu não sei ficar alimentando o ego das pessoas. Eu não sei ficar ajudando as pessoas a terem uma boa autoestima. Eu não sei fazer isso. Porque, na minha opinião, eu e você merecemos o inferno e nós somos salvos e lavados pela graça maravilhosa de Jesus. Deus não deu esse prazer para Moisés. Veja o capítulo 4, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu povo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E Deus não discordou. Deus não disse: você está enganado, não é assim, você é melhor do que você pensa. Deus não discordou. Depois de ver todos os milagres, mostrando o poder de Deus, Moisés ainda estava focado em si mesmo. Que tragédia, que tristeza! Tudo indica que ele mentiu ou exagerou algum problema que tinha. Porque 40 anos antes, ele não era pesado de boca ou de língua. Na verdade, Atos 7:22 apresenta um outro Moisés. Apresenta Moisés de outra maneira. Lemos: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Ele era poderoso em suas palavras e obras. Não adianta mentir para Deus ou tentar enganá-lo, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Novamente, Deus mandou Moisés tirar os olhos de si e colocá-los em Deus. Aliás, a obra de Deus nunca dará certo se a igreja ficar olhando para os homens, quer seja para os pastores de dentro ou para os pastores de fora. Pastores também não devem olhar para si mesmos. A obra de Deus só dará certo quando todos nós juntos olharmos para Deus. Êxodo 4, verso 11 diz: e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Em outras palavras, apesar de todas as suas deficiências, apesar de todas as suas limitações, Deus pode usar qualquer homem, em qualquer estágio, e com qualquer problema físico que seja, pois o segredo nunca será o homem sendo usado, mas Deus usando aquele homem. Eu não sei qual é a denominação religiosa do pregador australiano chamado Nick Vujicic, mas eu só sei que aquele homem nasceu sem braços e sem pernas. E apesar de viver literalmente em cima do seu tronco, hoje ele é pastor, ele é esposo e ele é pai. Ele está pregando a palavra de Deus para vários países do mundo. Se Deus pode usar alguém com as deficiências físicas do pastor Nick, com certeza Ele pode usar alguém como Moisés, alguém como você e alguém como eu também. Amém, irmãos? Moisés passou pela etapa da falsa humildade e venceu. Agora ele irá passar pela etapa da falsa ignorância. Moisés não foi ignorante, mas omisso. Veja o verso 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Ele fez de conta que não sabia. Ele fez de conta que não entendia. Falsa ignorância. Você acha que o filho de Joquebede, criado por ela por alguns anos, não saberia
quem é o Deus de seus pais? Claro que sabia, mas ele estava buscando desculpas e desculpas para não servir a Deus. Mas uma coisa é certa, eu e você nunca vamos conhecer a Deus suficientemente. Estamos sempre aprendendo. Todas as vezes que Deus se manifestou para os patriarcas no Velho Testamento, Ele apresentava um novo nome, através do qual os homens poderiam conhecê-lo um pouco melhor. Para Abraão, Ele se apresentou com 4 nomes: Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, o Senhor proverá. Depois, para a concubina de Abraão, chamada Agar, ele se apresentou como Deus, tu és o Deus que me vê. E para Jacó, ele se apresentou com 2 nomes: Deus, o Deus de Israel, é um nome, e El Betel, outro nome, através do qual ele se fez conhecido para Jacó. E Moisés sabia então quem era Deus, através de seus antepassados. Mas ao se aproximar de Deus, ele acabou recebendo uma reafirmação, não uma nova informação, mas uma reafirmação. E Deus disse para ele: eu sou o que sou. Ou seja, diga para Israel que eu sou enviou você. Eu sou quer dizer único, eu sou quer dizer exclusivo, eu sou quer dizer não há outro Deus além de mim. E provavelmente o nome Yahvé, traduzido por Jeová, é uma abreviação deste nome eu sou o que sou. Yahvé, no entanto, não era um novo nome. Ao contrário, Yahvé já havia aparecido mais de 160 vezes só no livro de Gênesis. O próprio nome da mãe de Moisés, Joquebed, significa Yahvé é a minha glória. Portanto, Moisés tinha conhecimento suficiente para obedecer a Deus, seguir a Deus, amar a Deus. Mas ele fez de conta que não sabia, ele fez de conta que não entendia. E ele achava que a sua falsa ignorância podia livrá-lo da sua comissão. Ao invés de ensinar algo novo para Moisés, Deus preferiu reafirmar a fé dos patriarcas que vieram antes dele. Eu sou quer dizer que Deus sempre existiu, no passado, no presente e no futuro. Eu sou quer dizer que Deus nunca muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu sou quer dizer que Deus pode suprir nesta manhã qualquer falta, em qualquer momento que for necessário de nossas vidas. Moisés sabia de tudo isso, mas se fez de esquecido. E o que nós sabemos nesta manhã sobre Deus e que nós não podemos negar? Nós sabemos que Ele deseja a nossa salvação e a transformação de nossas vidas. Nós sabemos, Ele deseja a nossa consagração e nossa dedicação ao seu serviço. Nós sabemos, Ele deseja a salvação de outras pessoas através da nossa vida. Nós sabemos que Ele apareceu no Novo Testamento e Ele morreu pessoalmente para nos salvar de todos os nossos pecados. Jesus Cristo, Ele foi crucificado porque ousou dizer que Ele era o eu sou que havia aparecido para Moisés no deserto. E os judeus não gostaram disso. Ele se chamou de eu sou várias vezes. Primeiro ele disse: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quantos nesta manhã acreditam Jesus é o eu sou? Ele também disse: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Eu sou foi levantado na cruz do Calvário. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Quantos acreditam Jesus Cristo é o eu sou? Jesus Cristo é Deus. E a maioria das pessoas que eu conheço, nesta manhã, salvas ou perdidas, aqui nesta igreja ou fora desta igreja,
não são ignorantes a respeito de Deus, não. Elas são omissas. Muitas delas não estão na igreja porque não se importam e porque não querem, mas não porque não sabem. E Moisés tentou ser omisso também, mas Deus disse para ele: não faça isso, porque quem está falando com você é o próprio eu sou. Nós sabemos o suficiente de Deus nesta manhã para sermos bons pais, bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons crentes. Moisés passou pela etapa da falsa humildade e a venceu. Ele agora passou pela etapa da falsa ignorância e a venceu. E agora ele irá passar pela etapa da falsa vontade e vencerá mais uma vez. Moisés não foi incrédulo, ele foi indiferente. Veja capítulo 4, verso 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o eu sou não te apareceu. O Senhor não te apareceu. Ao invés de dizer: Deus, eu não quero me envolver na sua obra, ele colocou a culpa em outras pessoas. Sempre assim, colocamos a culpa na igreja, no pastor, colocamos a culpa em outras pessoas. Eu até que faria o que o Senhor está me pedindo, mas as pessoas, sempre as pessoas. O que Moisés não sabia é que a paciência de Deus já estava se esgotando para com ele. Deus já havia prometido antes para Moisés: o povo irá ouvi-lo. No capítulo 3, verso 18, Deus prometeu: o povo irá ouvi-lo. Mas então por que Moisés disse que não seria ouvido? Porque ele não se importava com aquele povo, ele não amava aquele povo. O profeta Jonas pensou exatamente como Moisés. Ele fugiu para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, porque sabia que Deus era misericordioso para salvar os ninivitas, e Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos. Simples assim. Moisés também não se importava com os filhos de Israel, porque os filhos de Israel o delataram para Faraó. Ele culpava os filhos de Israel pelo seu exílio no deserto. 40 anos apacentando ovelhas, porque os judeus o delataram para Faraó do Egito, que ele havia matado alguém. E por causa daquela delação, ele teve que fugir, e ele viveu foragido por 40 anos. Ele não queria mais saber de seus irmãos, ele não queria mais saber do sofrimento de seus irmãos. Então ele não foi incrédulo, mas ele foi indiferente. No capítulo 4, verso 13, Moisés tentou convencer a Deus de enviar outro, Arão, em seu lugar. Veja, acabaram suas desculpas, mas a indiferença ainda estava lá. Envie outro. Então não era falta de habilidade, era falta de afabilidade. Que tipo de crente é você nesta manhã? Incrédulo ou indiferente? E eu respondo: a maioria de nós é indiferente. Incrédulo não, pois se estamos aqui nesta manhã ouvindo a palavra de Deus, é porque ainda cremos de alguma maneira. Deus não se irou quando Moisés perguntou: mas quem sou eu? Ou o que vou dizer para o povo? Mas Deus se irou quando viu a falta de vontade de Moisés, a falta de amor de Moisés, a falta de interesse de Moisés. E eu digo para a igreja nesta manhã: é melhor ser incrédulo do que ser indiferente. Deus teria mais paciência para com a nossa falta de fé do que para com a nossa falta de amor. Indiferentes no casamento, indiferentes no emprego, indiferentes na igreja, sempre irá causar os maiores problemas possíveis. O maior inimigo do bom relacionamento é a indiferença. Deus acabou dando Arão para trabalhar ao lado de Moisés, e este Arão foi mais um problema, foi mais uma pedra de tropeço do que uma bênção na vida de Moisés. Arão não foi um presente, Arão foi um castigo. Se você não quer ser castigado por Deus,
Não permita a indiferença na sua vida. Através da Bíblia percebemos que Deus ele é muito mais paciente e longânimo para com as nossas fraquezas carnais do que para com o nosso desprezo e rebeldia. Lembrem-se, Davi foi perdoado completamente por Deus, apesar de seu adultério e de seu homicídio, enquanto que Saul não foi perdoado, porque ele era indiferente para com Deus, para com Israel, para com a lei de Deus. Saul só pensava em si mesmo, Davi pensava em Deus. Nós estamos praticando a promessa de fé para missões há mais de 30 anos. E tanto nesta igreja quanto nas outras igrejas, os valores geralmente abaixam ao invés de aumentar. Por quê? O que explica isso? Problemas financeiros? Esquecimento? Ou indiferença? Um jovem advogado me disse que no caso dele era indiferença. Quanto mais ele ganhava, menos ele estava contribuindo com a obra de Deus. Então ele me disse: é incrível, pastor, que mesmo sem a minha ajuda, a igreja está indo bem. Verdade. Se não fosse Moisés, teria sido outro homem que Deus teria usado para libertar Israel da escravidão. Deus não precisa de Moisés, Deus não precisa de nós. A nossa indiferença em nada vai diminuir o poder de Deus. Deus continua Deus, amém, irmãos? Ele continua Deus como sempre foi. Como seria a vida da igreja se nós parássemos de dar desculpas? Como seria a vida da nossa família se nós parássemos de dar desculpas? E como seria a nossa própria vida se parássemos de dar desculpas? Moisés passou por 3 etapas da desculpa: a etapa da falsa humildade, a etapa da falsa ignorância e a etapa da falsa vontade. Mas Moisés finalmente chegou no final da linha e ele cessou as suas desculpas. Ele aceitou o chamado de Deus e se tornou até hoje o maior líder que Israel já teve de todos os tempos. Então o segredo: pare de dar desculpas. Não dê mais desculpas. Mas antes sirva a Deus de todo o coração, porque o nosso tempo neste mundo está acabando e o nosso tempo está passando depressa demais. Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em outras palavras, pare de dar desculpas e faça o seu melhor para Deus a partir de agora. Vamos orar.